Olá, tudo bem? O meu nome é João Geraldo Neto, eu sou do canal Super Indetectável e finalmente eu voltei! Gente, desculpa, é porque a minha vida tomou uns rumos meio difíceis, e eu tô tentando agora me reorganizar, mas eu prometo pra vocês que eu vou me esforçar ao máximo pra colocar sempre um conteúdo de qualidade aqui pra vocês, tá bom? Mas eu tô aqui por um bom motivo, é que a gente acabou de ter disponível no Brasil a PrEP injetável. Sabe aquela PrEP de injeção que a pessoa pode tomar de 2 em 2 meses, nesse caso? Então, eu vou falar mais sobre ela daqui a pouco. Eu vou te explicar como é que funciona, eu vou explicar onde que ela tá, se ela já tá disponível no SUS, se não, tipo, como é que faz para comprar, para adquirir. E eu vou falar daqui a pouquinho, depois da vinheta. E o que a gente mais tem agora é boa notícia, porque essa PrEP, ela pode de fato revolucionar a maneira como muitas pessoas fazem sexo, né? Como elas vivem a sua sexualidade. A PrEP, ela veio justamente para isso, né? Sair daquela ideia de prescrição, de como que as pessoas devem se comportar, por exemplo, sempre usar camisinha, para uma maneira onde a pessoa tem uma liberdade maior se ela não quiser, por exemplo, usar camisinha ou quiser somar isso a outras formas dela se prevenir. Então, por isso é que essa PrEP injetável é algo tão bacana e que pode de fato revolucionar a forma como a gente previne o HIV. Mas antes, eu não queria deixar de pedir para você poder clicar no sininho desse canal, seguir a gente, engajar esse conteúdo para que o YouTube entenda que é importante esse conteúdo e que outras pessoas podem se interessar, tá bom? Então, clica aí, deixa um comentário, faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante para apresentar também para outras pessoas. E deixa eu só explicar um pouquinho antes com o que é a PrEP, né? A PrEP é a profilaxia pré-exposição, ou seja, ela é um medicamento que se toma antes de se expor, né? A profilaxia, um método de prevenção. Então a pessoa vai poder tomar um comprimidinho azul, já viu? Aquele comprimidinho azul todos os dias antes de fazer sexo, né? Antes dela se expor. Ou então ela pode fazer por demanda também. Ela pode pegar, tomar 2 comprimidos 2 horas antes de ter relação sexual, outro comprimido 24 horas depois e mais um outro 48 horas depois da transa. Então, existem esses dois modos que a gente tem no nosso Brasil hoje, né? Então, esse modo por contínuo, onde a pessoa prefere tomar ali um comprimido todos os dias, às vezes ela não tem uma frequência sexual tão programada, às vezes ela tem uma frequência sexual muito alta, então é melhor ela aderir a esse tipo de PrEP. O segundo, que é esse por demanda, às vezes é mais interessante para aquela pessoa que é mais organizada no sexo, vamos dizer assim, né? Que ela tem ali o horário, às vezes ela consegue marcar, e ela vai lá e vai marcar com a pessoa para poder ter a trans, ou às vezes essa pessoa tem uma frequência sexual baixa, então às vezes ela nem precisa tomar o medicamento todos os dias para ficar protegida, né? Por isso é que a gente tem hoje esses dois modos. E o que é bom é que assim, a PrEP é, na minha opinião, o que vai acabar com o HIV no mundo, porque ela tem um altíssimo nível de proteção, então quando ela é tomada de modo consistente, né, ali organizado direitinho, essa pessoa tem quase que 100% de proteção, né? Mas aí é que vem o pulo do gato. E aí a gente tem agora a PrEP injetável aqui no Brasil. Na verdade, desde 2015, essa PrEP injetável já tem sido testada, ela já tem uns 10 anos, ó, pra você ver. É isso mesmo, eu fui nos Estados Unidos em foi em maio, junho de 2015, para um congresso que já falava desse medicamento que era aplicado. Eu lembro até de ficar um pouco focado nos sintomas, né, nos efeitos colaterais que essa pessoa tinha, que geralmente era dor, só dorzinha ali no lugar da aplicação, como uma injeção comum, né? Então, basicamente era isso. E aí, quando ela vem, o que ela traz de novo é que as pessoas agora vão poder ficar mais tranquilas, né? Porque ela vai tomar uma injeção e ela vai ficar por 2 meses. São 8 semanas que essa pessoa vai ficar protegida. Então, ela não vai precisar tomar o comprimido todos os dias, que é justamente o problema da PrEP de comprimido, porque a pessoa pode se esquecer, né? A pessoa às vezes vai esquecer, errar muito tempo o horário, então isso é problemático para um antirretroviral, tá? Então por isso é que essa nova injeção, ela traz essa vantagem muito grande com relação ao, ao método que ela é aplicada. E o medicamento que ele é usado nesse caso aqui, da que chegou no Brasil, é o cabotegravir, tá? Que é um medicamento produzido pela GSK,
que é uma indústria farmacêutica, e ela já está vendendo esse medicamento aqui no Brasil. Então, ele já foi aprovado pela Anvisa há um tempo atrás, agora ele já está podendo ser comercializado aqui no Brasil. O nome dele comercial é Apretude, né? Porque ele ainda não é um medicamento genérico, nem comprado pelo governo, então ele ainda usa o nome dele comercial, que é Apretude, e ele está custando, gente, míseros R$ 4.000 por dose. É alto, é bem alto. Se a gente levar em consideração que dose é R$ 4.000, ela vale por 2 meses, então seria o mesmo que a pessoa pagar R$ 2.000 por mês para tomar a injeção. É caro, né, para a grande maioria das pessoas, mas tem pessoas que conseguem pagar. Então, assim, se essas pessoas conseguem pagar e elas estão disponíveis, basta que elas façam o acompanhamento correto, né? Elas devem ir no médico, o médico deve receitar, deve solicitar exames, porque esse medicamento só é indicado para quem não vive com HIV, então é necessário fazer um teste antes de iniciar, e aí depois ele faz, então, a compra, né, desse medicamento lá pela própria farmacêutica. E esse medicamento vai entrar no SUS? Então, esse medicamento, como ele já passou para a Anvisa, existe todo um movimento para que ele entre sim no Sistema Único de Saúde. Afinal de contas, é interesse de todo mundo que ele esteja, né? Quase todo mundo, né? Das pessoas, massa é o interesse. Só que existe uma questão. Primeiro é o custo, né? Que é um medicamento caro. Então, esse medicamento ele precisa passar pela Conitec. Conitec, que é um grupo de pessoas dentro do Ministério da Saúde que verifica a questão de implementação desse medicamento no Sistema Único de Saúde. E aí é onde entra a questão da segurança, né, que aí é avaliado todas aquelas questões que foram levadas lá pela Anvisa e o custo efetivo, do custo-benefício, né, desse medicamento no Sistema Único de Saúde. O que se sabe é que existe um estudo da própria farmacêutica, é óbvio, né? Dizendo que pode-se economizar bilhões de reais, além de proteger, evitar mais de 314 mil infecções nos próximos anos. Isso é um estudo da própria farmacêutica, mas é um estudo que segue rigores científicos, né? Então não é uma balela que ela está falando. Sim, tem sentido e faz muito sentido isso que ele está falando. Então é muito importante que a gente fique de olho no que está acontecendo. E é um problema que, infelizmente, nós temos aqui no Brasil, que, felizmente, o nosso departamento de AIDS está funcionando, né? Ele voltou com o governo Lula, ele tinha sido finalizado, acabado, destruído lá pelo governo Bolsonaro, mas ele voltou. Porém, é, é meio lento as coisas lá dentro, as coisas são meio lentas lá. Então, assim, a gente precisa pressionar o governo lá, o pessoal do departamento de STAs lá, do departamento de AIDS do Ministério da Saúde, para que isso entre no Sistema Único de Saúde. Vai entrar para todo mundo? Depende. Se o custo desse medicamento baixar a ponto de ser viável, vai sim estar disponível para todo mundo. Se não, vai estar disponível para algumas pessoas. Isso é muito importante a gente levar em consideração também. Os medicamentos nem sempre eles vão estar disponíveis para todas as pessoas, porque isso vai depender do custo que ele é para o dinheiro que vai ser suficiente para poder manter. Mas de qualquer maneira, se as pessoas que têm mais dificuldade de adesão, né, principalmente adolescentes, jovens, pessoas que vivem na rua, se essas pessoas que têm muita dificuldade de aderir a tratamento já tiver acesso, eu já acho que é um passo muito importante que a gente está tendo. E além disso tudo, não é só a facilidade de tomar comprimido, né? Quando a gente vai ver os estudos que foram feitos, aqui no Brasil mesmo são feitos estudos com esse medicamento e com outro também, né? Que é o Lenacapavir, que é um outro medicamento que é da Gilead, que é uma outra farmacêutica, e esse outro vale por até 6 meses, funciona como PrEP por até 6 meses. O cabotegravir, ele foi feito um estudo bem grande, com mais de 1.400 pessoas, de homens entre 18 e 30 anos, que não teve um único caso de infecção em quem tomava a injeção. Enquanto na outra parte das pessoas, né, porque foi feito estudo com pessoas tomando medicamento em injetável e com comprimido. Com comprimido teve cerca de 10 pessoas infectadas, justamente por causa da falha. Não é que o medicamento é ruim, tá? Não é para assustar ninguém. Pessoas que tomam comprimido de PrEP vão ter um excelente resultado, porém é necessário que essas pessoas tomem o medicamento em dia e na hora certinha. Então, se você quer ter acesso a esse medicamento, você precisa ter mais de 15 anos, né? Pesar mais do que 35 quilos e procurar
um profissional de saúde, um médico, que possa te receitar, te indicar esse medicamento. E aí você vai, então, poder adquirir. Ele ainda não está, como eu falei, no SUS, mas isso também eu acredito que é uma questão de tempo. Então, gente, resumindo, a PrEP injetável chegou no Brasil, isso já é muito bom, tá? É claro, a gente ainda tá, né, com essa limitação, tanto de um custo, de um preço altíssimo, né, quase que proibitivo, assim, ainda mais considerando que por ano seria o quê? 12 mil reais? 12 mil reais de medicamento, né, para prevenir o HIV. Para algumas pessoas isso é viável, então que bom, mas a gente vai lutar e continuar lutando para que isso esteja no SUS. E é bom lembrar também que a gente está falando sobre a autonomia do cuidado, né? É uma coisa muito legal que a ideia de prevenção combinada tem trazido, que é justamente isso de as pessoas poderem ter autonomia sobre a forma como ela sente prazer. Isso é muito bacana e eu tô sempre, com certeza, apoiando esse tipo de iniciativa. E se você gostou do vídeo, por favor, curte, compartilha, como eu falei, engaje esse conteúdo para que ele chegue ao maior número de pessoas possíveis, tá bom? E eu prometo para você que eu não vou sumir mais como eu sumia antigamente. Perdão. Beijo, viu? Até mais. Tchau, tchau.